Olá, torcedor celeste, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Domingo tem clássico no Mineirão, Cruzeiro e Santos, às 17 horas. Cruzeiro vence Sport e afasta o fantasma da Série B. Time azul já traça os planos para 2017. Rafael, a nova estrela do gol estrelado. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha, pessoal, o Cruzeiro fez uma partida muito boa, entre aspas, contra o Sport. Fez o necessário, ganhou o jogo, mas eu vou contar para vocês. Perdeu muito gols, mas perdeu muitos gols, gente. O Willian, o Ábila, mais o Willian até. Infelizmente, o Cruzeiro precisa de um atacante. Aquele de atacante matador que o Ábila é, mas o Mano não tá encorajando com o Ábila não, viu? Não tá. Agora o Ábila tem aquele detalhe, né? Bola bate nas pernas, na canela, mas ele é matador. Ele dentro da área, ele chuta pro gol, ele faz, ele arranja uma confusão danada. Eu sou mais o Ábila hoje do que o Willian no comando do ataque do Cruzeiro. Mas o Mano tem que respeitar o Mano porque ele gosta muito. Ele gosta muito do Willian. Porque o Willian já deu muitas alegrias pro Mano também, né? Mas o Cruzeiro precisa fazer uma reformulação pro campeonato mineiro do ano que vem, campeonato brasileiro, traçar o planejamento, mas com jogadores pontuais de qualidade, não de quantidade, como foi feito em 2015 e 2016. Esses jogadores, não adianta trazer esses jogadores dessa maneira. Quantidade não adianta, pessoal. Então vamos procurar jogador, 2, 3, 4 jogadores, no máximo o Cruzeiro precisa esse ano. Uns 4 jogadores para posições que estão carentes, o Cruzeiro precisa. Então vamos fazer isso, vamos trazer esses jogadores para o Cruzeiro. E outra coisa, as laterais do Cruzeiro, infelizmente, tem que trazer 2 reforços aí urgente para as laterais e um meio campo. Porque ficou aprovado. Hoje a gente não tem mais nada no Campeonato Brasileiro. O pessoal está falando aí que dá para pegar uma vaga ainda na Libertadores. É muito difícil, mas é muito difícil. O Cruzeiro está em 11º lugar. Faltam 3 jogos só, 9 pontos. Pode chegar, mas os outros todos têm que perder. A turma que está acima aí do 11º lá até o 7º tem que perder. Perder os 3 jogos, mais ou menos, para o Cruzeiro chegar. Então é muito difícil para o Cruzeiro chegar. Mas o Cruzeiro fez uma partida boa no jogo de ontem contra o Sport, venceu. E mais uma vez, eu venho falando aqui, o goleiro Rafael vem se mostrando uma estrela. Olha, ele tem uma estrela, literalmente uma estrela. Porque já é o sexto pênalti que o Rafael não toma gol. Ou bola vai para fora, bate na trave, ou ele defende. E o Rafael tem provado que substitui o Fábio à altura. O Fábio que só volta em janeiro, tá certo, gente? Nós vamos falar disso tudo aqui no programa do Cruzeiro de hoje. Vamos falar sobre os planejamentos para 2017. E quem o Cruzeiro pode contratar, o pessoal que o Cruzeiro pode trazer. Eu já tenho jogadores, eu acho que aquele jogador lá da Colômbia, o Caicedo, né? O Caicedo, o Caitardi lá. Equador. Equador. Ele praticamente já está contratado. E vamos ver o que o Cruzeiro pode arrumar para esse restante de ano. Tá? E lembrando que o time do vôlei joga hoje à noite, tá? Hoje, tá jogando. São Bernardo, lá em São Paulo. Tá jogando agora. Tá jogando agora. Isso aí, 10 horas, né? 9 horas, 10 horas, né? Então é o seguinte, gente, vamos conversar com a turma aí. Tem muita coisa pra gente falar do time do Cruzeiro, das mudanças que vão acontecer para 2017, tá certo? Vanderlei, boa noite, um abraço, meu amigo, tudo bem? Boa noite, companheiros de bancada, os torcedores do Cruzeiro. Como eu disse, tem sempre que torcer, porque mais um ano eu sou otimista. Eu sou bastante otimista. Aí eu acredito muito que, sempre acreditei que não ia acontecer o problema do rebaixamento. O jogo de ontem, muito difícil, um jogo truncado, um jogo que o Cruzeiro podia ter uma facilidade enorme no jogo e acabou complicando. Acabou ficando mais difícil
a cada minuto. Cada minuto que o Cruzeiro perdia um gol, o time de lá, porque o time também precisava. A gente fala que é um jogo de 6 pontos. Mas eu falo o seguinte, o time precisa ter graça, vontade e prazer de jogar futebol junto. Vou dar uma guinada assim, a seleção brasileira, a mesma. O que você hoje vê é o seguinte, os caras gostam de jogar junto. Os caras gostam de estar junto, de fazer a jogada. Você vê que o treino deles é falar, não, é tipo aquilo que a gente comentava na nossa época, assim, não, eu vou pegar o cara, vou dar uma canetada nele, vou matar não é assim que é assim que você tem prazer de jogar. O Cruzeiro precisa adquirir isso. A gente não pode falar assim, acabou não. Precisa ganhar os 9 pontos. Eu acredito que tem que ganhar. Esse jogo contra o Santos é importantíssimo, porque o Santos depende do resultado de hoje. Do Palmeiras. Tá jogando agora? Tá jogando. Para que ele consiga mudar o resultado. Se o Cruzeiro ganhar do Santos, ele dá adeus ao título. Então, é muito importante o jogo de domingo para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que dedicar esse jogo. E como o Eduardo disse, o Cruzeiro chegou à conclusão que alguns jogadores hoje não conseguem mais atuar no time do Cruzeiro. Já deu o que tinha que dar. Já mostrou, o Mano está dando oportunidade, gostei da atitude dele em relação ao lateral esquerdo, falou, não, tem que botar ele para jogar, porque não é justo eu eliminar um jogador e não dar condições dele jogar. É um bom jogador, mas para compor o elenco. O elenco do Cruzeiro precisa de 3 ou 4 jogadores para fazer que, vamos dizer assim, é um grande time para disputar título. É isso que o Cruzeiro precisa, eu acredito. Mas antes eu vou mandar um abraço para o Edson, atleticano, que vê o nosso programa, gosta da nossa... Não, aqui, não ri não. Por incrível que pareça, o que mais eu encontro são atleticanos. Eu de você adoro ver o programa de vocês, porque eu recebo as notícias quentes do clube de vocês. Então eu fico sempre atento. Mas eu gosto de participar. Mora lá no coração do Carisco. Eu estava lá no Carrefour e ele me viu. Um abraço, Edson. E a bancada toda. O Cruzeiro é o time do povo, se é o time do povo, tá aí pra todo mundo. Ô Edson, um abraço para você e obrigado por nos prestigiar, tá, Edson? Aqui o programa é para todo mundo, gente. Aqui o programa é para todo mundo. É isso, Alexandre Ribeiro. Um abraço. Um abraço, Eduardo, Vanderlei, Hugão. E a pedidos, principalmente do Ercílio, que me mandou mensagem ontem, 00:30, a única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda divisão. Agora, né? Não, você não vai falar isso não. Agora ele fala. Não, você não pode falar. Não, isso tem que sair da boca dele, não pode falar. Peraí. Quem falou isso é Ercílio. O Ercílio que me pediu para falar. Ercílio é que falou isso. Ercílio, para quem não sabe, gente, é diretor lá do Cruzeiro, o Barro Preto lá, tá? Ele me pediu ontem, Ercílio, você é gente boa, pede o Eduardo para falar, o Gão, mas o Eduardo... A frase é minha. O Alexandre não. Essa frase você abandonou ela. Você abandonou essa frase. Você abandonou essa frase. Eduardo, falando em... Então como é que é a frase mesmo? Um abraço para a única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda divisão. Aê, Alexandre, pode voltar com ela. Aqui, falar em abraço, rapidinho, mandar... Eu estive lá no jogo do Mineirão, Brasil e Argentina, encontrei com o Zé Silva. O deputado federal Zé Silva. Falou que semana que vem vai dar uma passada aqui para nos prestigiar, que assiste o programa direto, ele é a esposa dele. O doutor Túlio também, que é conselheiro do Cruzeiro, mandou um abração para você. Ótimo. O William da Prefeitura, a Elane da... William? Amigo do Ricardo Pires. Exatamente. A Elane da Prefeitura e o Bernardo Mota, o pai dele, Gutenberg. E o Bernardo até cobrou que o nosso programa não está saindo no YouTube, a gente vai resolver isso, né? Vamos, Bernardo, obrigado pelo comercial aí, tá? Tá tudo... Daqui a pouquinho você vai ver aí, viu, Bernardo? Te agradece aí, viu? Bernardo? Tá caindo em dia certinho. E um abraço pro Gutenberg, pai dele, que assiste todo aqui. Bernardo? Seu Gutenberg, gente, um abração. E um abração pro meu amigo Zé Silva, deputado federal da melhor qualidade. Esse é igual... O Zé Silva é igual a água sanitária. É de qualidade. Verdade. Esse é de qualidade. Ô, Eduardo, agora eu vou, pela primeira vez, depois de muito tempo, vou concordar com o Vanderlei. Ah, é? Nossa, hoje vai ter um tsunami em Belo Horizonte. Aí, que milagre, um ciclone aqui em BH. O que você me falou, Vanderlei? Os dois concordando, um ciclone, mas vamos lá. Eu acho também que esses jogos não são amistosos, não. Primeiro, Eduardo, você falando que desistiu da vaga do Libertadores, a gente pega, por exemplo, o G7. Vamos pôr... Se der o desastre maior do nosso rival ganhar a Copa do Brasil, entra o G7. O G7, o sétimo colocado hoje é o Corinthians com 51, o Cruzeiro tem 47.
tem um confronto direto na última rodada, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Isso. Então a diferença, se o Cruzeiro ganhasse o Corinthians, a diferença estaria em 1 ponto. Sendo que o Corinthians ainda pega o Inter desesperado e, se não me engano, o Atlético Paranaense. Então são 2 jogos muito difíceis. Mas eu não estou contando o Corinthians, não. Não, eu não estou falando, mas por exemplo... Porque eu acho que quem vai entrar ali é o Botafogo e o Atlético Paraná. Não, mas esses já estão bem acima. Eu tô falando, por exemplo, Mas Botafogo... mas eu falo são só 6 vagas. Não, eu sei, mas eu tô falando se der o desastre do nosso rival ser E também tem campeão. aquela condição dos times do México que Aí existiam são, também, né? em vez Aí de entra o sétimo. 6 são 7. Entre os 7. É. Tá. Aí, por exemplo, o Fluminense, que é o entendi. 8º, tá 2 pontos na frente do Cruzeiro e tem jogos muito difíceis. O Grêmio, 2 pontos na frente e tá ali, largou pela A Copa do Brasil. Então, o Cruzeiro... O Cruzeiro pega quem? Eu estava conversando com meu amigo Santos. Ferrari aqui. Joga o Santos aqui, depois encara o Santos, Inter lá, o Inter depois lá. o Corinthians aqui. É só pedreira. O Inter... mas o Inter ainda tem chance de sair, né? O que eu acho pedreira mesmo é o Inter. É o Inter, é o O Inter. Inter eu acho pedreira. Mas, por exemplo, o Corinthians que está na frente do Cruzeiro, que hoje é o 7º colocado, vai pegar o Inter também, vai pegar o Cruzeiro. É. Então, Porque o Inter tem que ganhar Eles de vão todos. brigar. vai o ter Inter muito tem que ganhar de confronto todos. direto entre eles. Por exemplo, o Chapecoense está na frente do Cruzeiro. Como ele está na final da Sul-Americana, ele vai jogar agora 2 jogos do time reserva. Certo. Então, eu acho que se o Cruzeiro ganha esses 3 jogos, eu sei que é muito difícil, mas eu acho que ele tem muita chance de pegar. Deixa eu essa- só Eduardo, completa. e Deixa eu só só falar colocar assim. o Gão aqui na roda. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Du, boa noite, Vanderlei, boa noite, Alexandre e tal. E a maior torcida de Minas, que sem dúvida nenhuma é a do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha só, eu tenho uma conduta muito rigorosa em relação ao Cruzeiro agora, a partir desse momento, pelo seguinte, porque são 2 anos que nós ficamos fora da final do Campeonato Mineiro, 2 anos que nós fomos eliminados de torneio de mata-mata, falo da Libertadores do ano passado contra o River Plate, e esse ano contra o Grêmio, que era assim, mamão com açúcar, e o Cruzeiro entrou de maneira pífia, de maneira horrorosa, e entregou esse jogo. O entregar, que eu digo, não é vender jogo, não. O que eu falo entregar é entrar de uma maneira irresponsável. Deixar o time ganhar. Exato, entrar de uma maneira irresponsável e perder esse título. Tá certo? E aí, 2 anos também que a gente briga pra não cair no Campeonato Brasileiro. A torcida do Cruzeiro, eu vivo falando isso na minha coluna do Jornal Super e em todos os lugares onde geralmente eu participo. A torcida do Cruzeiro não ama o Cruzeiro por causa dos títulos, não ama o Cruzeiro por causa das glórias. A gente ama o Cruzeiro porque é o Cruzeiro e por causa das 5 estrelas, apenas por isso. Apenas por esse motivo. Os títulos, as glórias, as conquistas, a história é simplesmente motivo de orgulho e ostentação da nossa torcida. Que os outros de Minas Gerais, e oxalá outros fora do estado, nos invejam em relação a isso, porque não conseguem nos alcançar, tá certo? Então, a minha conduta a partir de agora é de extrema cobrança em cima de todos que são responsáveis por tudo dentro do Cruzeiro, porque o que acontece é o seguinte, a gente não precisa de contratações, precisamos de reforços e o que sempre aconteceu na história do Campeonato Brasileiro foi assim, todo time grande que namorou 2 ou 3 anos com a Série B, no 3º ano ele despencou, ele caiu. E ano que vem é ano de eleição no Cruzeiro. Então que a politicagem não atrapalhe a questão da gestão e do planejamento para 2017. Não queremos mais esse papo de o caixa tá ruim, investimento tá baixo e tal, etc. Não queremos oportunidade de negócio. O que é oportunidade de negócio? Ficou liberado um jogador no clube aqui, não vamos pagar nada por ele, traz ele então. Não queremos isso. Queremos investimento, queremos jogadores a nível de Cruzeiro e queremos 2017 brigando por títulos. Obviamente, não se ganha todos os títulos todos os anos. O que bom se fosse, certo? Mas não acontece. Não acontecendo, pelo menos disputando como grande clube que o Cruzeiro é. Inclusive, quero falar aqui como grande clube que é. Tô com a camisa aqui da La Bestia Clothing, certo? Olha aqui pra vocês verem. Certo? Que é a camisa de homenagem aos nossos campeões 66. Olha o tamanho dele, gente. Né? Pois é, o homem já é grande, né? E ainda perdi 8 quilos, olha só. O homem já é grande, né? Vocês estão vendo aqui a Taça Brasil, que é, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande título de Minas Gerais. Né? O primeiro grande 66, título de né? 66, exatamente. Com o Esquadrão Imortal, né? Aquela máquina maravilhosa que tinha Tostão, Dirceu Lopes, Raul, Piazza, enfim, né? Pedro Evaldo, Paulo, né? Pedro Paulo, né? Um timaço. Então tá aqui a minha homenagem e com o Cruzeiro, a diretoria e etc. Lembre-se desses atletas aqui e desses heróis de todos que fizeram a história do Cruzeiro, para que nunca mais a gente passe por esses 2 anos horrorosos que tiveram por aí. Eu só quero, menino que quero fala, dar, hein? ele fala, e fala bem, né? Esse fala. E fala. É professor, Aqui, né? Professor, né? mas eu vou te pedir uma coisa. Pode? Posso te pedir? Claro. Nesses 3 jogos, você vai dar um time nessa Essa fúria? Cobrança, posição sua
e vou pedir ao Alexandre também, nós vamos torcer. Não, oposição ao Cruzeiro nunca. Não, A torcida é não. extrema. Pois é, Vamos atrás de mas 9 pontos. nós vamos atrás de buscar os 9 pontos. Vamos buscar os 9 vamos pontos. buscar os Vamos, 9 é pontos. obrigação, isso mesmo. Temos que ganhar, temos que vencer, temos que ir lá buscar esses jogos, sem dúvida nenhuma. O que o Gão está colocando aqui, a gente tem que, toda a torcida do Cruzeiro concorda com isso. É porque o planejamento de 2 anos Tem que, ser deu errado. tem que ser mais profissional. Não, e tem que Porque- achar assim, ter consciência que deu errado. Isso aí. Ô, Eduardo. Agora, a gente sabe que eles não fizeram para errar. É. Agora, só que tem que ser com mais qualidade, com mais profissionalismo. Para fazer a coisa certa, para errar o mínimo possível. Ver onde errou, para não errar o mais. mínimo Mas, possível. Exatamente. mas esse É, ano, errar o mínimo possível. ano que vem eu estou mais confiante e pelo seguinte, do fato do Mano Menezes continuar se a gente sabe que o cara entende pra caramba de ele é futebol fera. Mano é fera. e ele não vai deixar, ele não vai indicar jogador ruim, Vai deixar vir Sacha Smith, etc. Então, Pisano ficar por aqui, não vai deixar Olha, Ele Alexandre, tá pelejando para lembrar o nome do Alexandre, nós demos um azar danado, né? Porque ano passado Se o era Mano para ter tivesse ficado continuado. e ele recebeu uma proposta. Eu acho que agora ele realmente encarou o Cruzeiro é uma prioridade para ele. Ele, tipo assim, sabe quando o cara incorpora e fala assim, eu preciso dar ao clube o que o clube merece? Ele cobrou isso dos jogadores sobre o Cruzeiro. Isso. Ele mostrou para cada jogador quem é o Cruzeiro e falou assim, eu exijo que vocês cumprem a obrigação de Não, e ele também falou o seguinte, que ele pode ficar 7 anos no Brasil, porque o que ele ganhou lá é para 7 Eduardo, anos e a de gente- salário do Brasil. e eu falei algumas vezes que eu fiquei meio decepcionado com ele, mas a gente tem que ver, por exemplo, quando ele pegou o Cruzeiro era o segundo da zona do rebaixamento. A campanha do Cruzeiro no segundo turno é a 4ª melhor. Nos últimos 8 jogos, o Cruzeiro levou 3 gols, sendo que dos 3 gols, 2 foram gols contra, aquele do Manuel contra o Atlético Paranaense lá e do Ávila contra o Fluminense. Aqui. Então ele acertou o time ali na parte defensiva, colocando o Romero de lateral, firmando a zaga com Ele o enxerga Léo. longe, ele enxerga A gente vê que ele é diferenciado. Ele enxergar o Romero lá e colocar na lateral, é porque ele viu que ali não tinha, não tinha Romero, solução. Romero, É. excelente. Mas deixa de ser atrapalhado. Aquele pênalti de ontem. Não, aqui não foi pênalti não, hein? Não, Aqui pra mim não foi pênalti, não. Mas sem querer, não Ele existe tu pênalti sem pensou no querer. cara, né? Não Posso existe ser isso, sincero? não. Posso ser sincero? Eu Acho que foi meio mandrake. foi também, meio mandrake aquele aquele negócio. pênalti, né? Você vê que ele nem tá olhando pro Meio jogador. Agora, mandrakezinho. o do Brian eu achei muito mais pênalti. no do segundo Também Brian. tempo. achei. aquele Isso foi. é verdade. Aqui, Aquele ô, Gão, foi meio mandrake, aquele pênalti dele. ele tá olhando pra lá, assim, ó. O cara atravessa na frente dele. Agora, o Eduardo nesse nesse programa falou sobre a estrela do Rafael. Gente, o Rafael, ele coisa confidenciou que o Diego Souza foi até ele e falou assim, bicho, Semi- Semi... e tal. o Aí M, os melhores o M, né? momentos O de M, né? ontem... CM. Semi, né, os melhores momentos de ontem. E daqui a pouco eu falo do Rafael, né? Esse aí, o Willian não pode perder esses gols que ele tá perdendo. Olha pra você ver esses lances, gente. Olha pra você ver Não, olha esses os lances. gols que a gente perde, Não, gente. tem um gol que o Willian sai na cara. Já passou aí? Não, esse foi Não. esse primeiro. O primeiro. Mas o que primeiro sai na cara do foi esse goleiro, aí. cara. Aí ele foi e perde, né? Ele perde, pô. É um Foi. absurdo, E ele gente, perdeu. ele E aí teve que buscar a bola quase na linha de Eu fundo. vou ser um pouco. Quando chegar a parte do pênalti, aí eu falo sobre a questão do Rafael, que vou dar Eu vou ser um pouco atrevido e falar uma coisa, Eduardo. Fala. Eu tô achando que o Mano viu o nosso programa. Deve ver, né? Porque ele faz exatamente a gente fala. Ele só eu reparei. sabia mesmo? Você já notou isso? Meu pai falou isso comigo. Mano, assiste o programa de vocês, vocês falam, ele faz. Olha isso, Ó o Willian meu aí. filho, o Willian. Olha lá, até o Mano ficou bravo. Mano, Você viu como é que mudou a posição do Rafael Sobis? olha a cara do Willian. Eduardo, gente. quem voltou bem depois de muito tempo parado, o Marcos Vinícius. Eu achei Voltou que ele, bem. Sempre jogou bem, É, cara. ele é bom Eu acho que jogador. ele sempre- Mas, ô Alexandre, você viu o comentário do Mano a respeito do Marcos Vinícius? Não vi, defesa não. do Rafael é importante, Eu né? não escutei a entrevista coletiva Ele dele. falando o seguinte, que é um jogador diferenciado e que, Olha o Willian de novo, que beleza, hein, Willian? que apesar dele ter Ah, grandes o Mano tá jogadores no desesperado. elenco, a função do Marcos Vinícius como um jogador de meio de campo que atua tanto na parte defensiva como ofensiva é fantástica. Olha o pênalti Então, aí. o pênalti. Olha o pênalti aí. Mandrake. Isso não é pênalti. Você vê que Mandrake. o Roberto tá olhando pro outro lado, cara. Olha lá, nunca. Sabe uma coisa que eu quero Ela, falar sobre esse pênalti? Foi o seguinte, o Rafael, se você for reparar, o Diego Souza, quando ele corre pra bater o pênalti, ele corre e ele dá uma parada. E ele espera que o Rafael, nesse momento,
Ele define o canto. E ele não define. Não, pois é. Quando ele não define, olha lá, ó. Você viu ele o Rafael vai ver. falando? O Rafael Foi, olha falou lá. que treinava com ele direto. Olha, ele parou. Treinava muito com ele. Ele vai parar. Dá uma Aí o corridinha Rafael, e para, ele vai esperar o Rafael definir, o Rafael não define. Eu Não acho que o escolhe, ele Rafael é espera. filho do Dida, viu? Não. É a mesma coisa, olha lá, ó, ele vai Olha lá, parar. olha lá, Parou, o Rafael nem esperou. mexeu, nem mexeu. Aí ele lá. quebrou o Diego Souza. Aí ele quebrou o Diego Aí Souza. teve que dar uma pancada. Por com mais que força. depois que ele escolheu o canto, o Diego Souza falou assim, não, agora tá na minha mão mesmo, né? Ah lá, e aí saiu o gol. Aí saiu o gol. Aí saiu o gol do Henrique, né? E olha, eu vou falar uma coisa E com foi o vocês. Léo que cabeceou aquela bola e o goleiro defendeu, viu? E eu vou sair em defesa do Henrique aqui, porque no início do ano a gente criticou ele bastante aqui, mas O eu acho Henrique que é um guerreiro, ele né? era, É um guerreiro, acho que ele né? o futebol dele era muito também resumido no que o time estava representando no início isso aí. da temporada. É, né? O depende Henrique, muito da Ele cresceu, né? Cresceu o time demais. junto com o time. o Henrique é um jogador importantíssimo no esquema tático do Cruzeiro, mas ele precisa de um leão ali do lado também, né? Agora eu vou falar como essa abraçadeira de capitão fez bem pro Henrique. Depois que ele começou a usar foi. essa abraçadeira de capitão, o time do ele se tornou outro jogador. E ele tá o tempo todo mordendo a orelha Mordendo né, do velho? juiz, tá falando Chega lá no direto, juiz e chamando a fala, atenção de todo mundo. Ele e o Muito Rafael bom isso. Sobis, não é? Ele e o Sem dúvida Rafael nenhuma. Sobis. Agora, o são- segundo tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro mais defendeu do que atacou, hein, gente? Pode deixar acontecer isso, não. O time do Cruzeiro tem que ir lá e tem que ganhar os jogos. Pois é. Agora nós vamos pegar agora o Santos depois, quarta-feira? Não, Santos- a domingo. sequência é Santos, Internacional Inter e Corinthians. É só domingo agora. Essa sequência. Só domingo agora, Só até os o final, né? domingos. Vamos chamar os nossos patrocinadores aí para ver o que vai acontecer nessa sequência do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Vamos falar da Sorveteria Guilato. Sorveteria Guilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700, ali no bairro Buritis. Sensacional, Sorveteria Guilato. Ali na... Olha essas imagens, gente, da Sorveteria Guilato. Tem aí a namorada do Hugão. Ô, velho, eu vou apanhar, velho. Eu vou apanhar, irmão. Aí, ó, a lourinha, daqui a Não faz pouquinho ela não. aparece. Só o crepe. Tem o crepe salgado, o crepe doce. Não é loira não, gente, é ruiva. Olha aí a ruiva. Olha eu me complicando. É ruiva, né? É ruiva, né, Hugão? Olha a me ruiva, daí, ó. complicando, velho. Sorveteria Guilato, gente. Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Olha o petit gâteau, que maravilha. Ai, com esse calorão que faz aí, gente. Nossa Senhora. Tem mais aqui tomar um sorvete, não, Vanderlei? Não, Hein? a gente fica doidinho. Não é? A gente chega lá, a gente não sabe o que acontece. Ó, se eu tomo um sorvete, se eu como um crepe, o que a gente faz? Lá é Um bom açaí, demais. né? Você tá O doido. açaí, claro que é sensacional. É fantástico. E vamos falar também da água sanitária Super Globo. Essa é de qualidade. Desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. Gente, água sanitária Super Globo. Olha, eu fui no supermercado aí essa semana e vi a água sanitária lá, Super Globo. Sensacional, gente. Água sanitária Super Globo. Ali eu fui no supermercado, não vou dizer o nome, né? Porque eles não patrocinam o nosso programa, né? tá. Mas eu vi, Supermercado, Eduardo, o que é mais importante agora, o momento é agora, gente. Sabe Água por quê? sanitária, né? É porque a chuva começou. E aí começa a desenvolver chikungunya, o Aedes aegypti, né? O Dengue, o chikungunya chikungunya e o qual outro? E o Zika. Zika. E esse produto é fantástico. Colocou, jogou um pouquinho nas beiradinhas, nas plantas, assim, dos cantinhos dos vasos, acaba com todas. Mas só Super Globo faz isso. Só Super Globo. Super Globo, além de sanitizar, sanitizar, bactericida e sanitizar germicida. os seus alimentos. Sanitizar as verduras. Ah, é? verduras, né? Você põe a água, põe as verduras, a gotinha certa, é fantástico. Isso aí, gente. Olha aqui. O Sub-20 do Cruzeiro foi desclassificado aí pelo Bahia. Bahia mereceu. Bahia jogou melhor do que o Cruzeiro. Bahia, Provavelmente primeiro nesse campeão último brasileiro. jogo. O Bahia do Sub-20 aí. O Cruzeiro foi até as semifinais, né, Alexandre? E como foi na Taça São Paulo também, saiu na semifinal. Mas no ano foi bom, foi tetracampeão mineiro junto. Isso aí, parabéns aos meninos lá do Marcos Valadares, entendeu? Tem alguém aqui falando que não, né, Davizinho? O Davi fala que não. O Davi é o irmão do Eduardo. Está nos visitando hoje aqui no programa, né, Davi? Gente da melhor qualidade. Ele fala que não, né? Não, né, Davi? Ele falou que só tem uns 3 lá que Não, ele falou que não salva. Ah, não? Não, mas quem falou que os 3 fui eu. Aqueles 3, você que falou, Foi. né? Ele Aqueles falou que 3, salva pois é. Então, parabéns à turma lá do Marcos Valadares, da base do Cruzeiro. E vai trabalhando aí, agora tem as férias, né?
A turma entra de férias aí depois começa o campeonato. Não, tá Taça São Paulo. Mas em janeiro. Mas janeiro. só tem férias depois da Taça só São tem Paulo. o E eles Júnior. têm idade para isso? Todos eles? Todos tem. Alguns não, né? Tipo, Acho que perde alguns perde. já estão fazendo 20 anos, mas aí... Não, mas eu acho que... a maioria. A maioria lá, ela é obrigada. A Taça São Paulo mudou muito. Respeita, né? Da nossa época, né, Vanderlei? Isso, na nossa época era diferente, era rigoroso. Gente, na Taça São Paulo de junho, contar um caso rapidinho. Eu quase briguei no tapa com o Vanderlei. Vocês iam representar Você o acredita? Rei, não era? Por quê? Por causa de um rádio. De um radinho desse tamanho, cara. São Paulo e Paulo que eles iam jogar? Não eles tinha, representavam Alexandre. o Del Rey, não era Belo Esse Horizonte, menino não. fala demais. Não tinha televisão, né? Não tinha televisão, não tinha nada. Concentrado no Pacaembu. Não era no Pacaembu. A gente concentrado lá e o Sidney, foi goleiro do América, era cunhado do Vanderlei. Sidney me emprestou o radinho pra ficar ouvindo lá, tal, E o tal, Vanderlei noite. pegou. Falei, não me empresta esse rádio, meu filho, você não vai levar esse rádio aqui, Qual não. que era o grande sucesso da época que você ouvia na época? Roberto Carlos. Das músicas? Não, Roberto Carlos é depois ainda, tá? Das músicas? Aquela música que o Éder gostava daquele. Ele tá me olhando a cara dele pra mim. Jorge Ben. Jorge Ben. Jorge Ben. Não, isso aí é Jair Rodrigues. Isso é Jair Rodrigues, isso é Jair Rodrigues. A Jair Rodrigues. Não, o dele era Filho Maravilha. Filho Maravilha. Filho Maravilha, não é isso? Gente, nós vamos a um rápido intervalo e vamos voltar na sequência com o programa do Cruzeiro aqui no canal 9 da BH News e também já com o nosso J.A. Ferrari. Vai falar pra vocês aqui as coisas do Cruzeiro, tá? Rapidinha, pai bola, voltamos já já. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé que toca para Donato. Arranca pela direita. Tabela com o Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Dejinho. Abriu na ponta pro Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área. Dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo.